eu sou o psicanalista Vande Rocha e você está no canal Psicoanálise Não Verbal. Falei errado? Não, é Psicoanálise Não Verbal. Nas 13 primeiras horas aonde Jung conversou com seu mestre Freud, ele propôs o termo psicoanálise, ao que Freud retrucou dizendo que psicanálise seria muito mais funcional. Então, o termo psicoanálise é um tributo a Jung, que é uma das minhas bases referenciais de atuação no setting psicanalítico. Agora, psicoanálise não verbal? Por que não verbal? Quer dizer que ninguém fala no setting psicanalítico? Não, não é isso. Como eu sou um especialista em leitura corporal e idealizador do método LCB, leitura corporal não violenta, eu agreguei a leitura corporal no setting psicanalítico. Para que você entenda melhor, o corpo é a parte visível da mente. Tudo que está na mente estará no corpo em tempo real, em forma de gestos, microexpressões e alterações fisiológicas. Dessa forma, eu observo não só o que os meus pacientes falam, mas o que o inconsciente deles manifesta em tempo real, reconduzindo a minha prática clínica de forma muito mais eficiente. Você vai conhecer nesse vídeo todos os detalhes dessa nova abordagem dentro do setting psicanalítico que tem produzido resultados expressivos em todos os meus pacientes. Aliás, eu pedi que alguns deles viessem até essa postagem e comentassem a respeito dessa modalidade de tratamento e dos resultados que eles obtiveram ao longo do processo. Inicialmente, nós vamos abordar a estruturação do recalque, justamente porque ele está no centro de toda a atuação no setting psicanalítico. Vamos imaginar uma criança de 8 anos de idade que sofreu a ação de um professor extremamente agressivo e violento. Ela não contou para ninguém e reprimiu o acontecimento. Mais tarde, a censura consciente vai transformar o conteúdo reprimido num recalque, apagando a maior parte dessa memória, se não ela toda, justamente porque a criança não consegue lidar com esse conteúdo no plano da realidade. Acontece que o recalque é um dínamo, ele tem vida própria, ele quer ser resolvido, ele precisa ser resolvido. Então, conforme essa criança vai crescendo e vai encontrando novamente esse mesmo personagem, esse recalque vem para a superfície e pede para ser solucionado. Aí, ela já adulta, ao invés de agir como adulta, ela vai agir como criança diante da mesma cena que ela recuperou lá da memória profunda. Ou seja, ela sempre vai achar o agressor ao longo da sua vida pelos marcadores não verbais. Como assim? Já lhe ocorreu olhar para uma pessoa na rua, de costas, com um jeito específico de andar e dizer: nossa, é meu amigo de infância, porque ele andava daquele jeito. E mesmo que tenha passado 30 anos, você vai lá e é o seu amigo de infância. Pois é, os marcadores não verbais são poderosos. Até a transpiração, que libera uma química específica no ambiente, a maneira de se movimentar, tudo isso é fixado pelo nosso inconsciente para que muito tempo mais tarde esses marcadores não verbais sejam localizadores, quer seja da pessoa que a gente conheceu um dia, quer seja do modelo do agressor que a gente conheceu um dia. Assim, essa criança de 8 anos, quando estiver na fase adulta, vai reagir da mesma forma diante do mesmo modelo de opressão. Ou seja, o recalque vem para a superfície e obriga esse adulto a agir como criança. De repente, taquicardia, não consegue falar, transpiração. Mas espera aí, então esse recalque é um auto-boicote que impede esse adulto de ser feliz? Não! Esse recalque é a criança pedindo, pelo amor de Deus, me resolva. O recalque é um pedido de ajuda da criança dizendo: olha só, me resolva, eu estou aqui te obrigando a sentir de novo o que a criança sentiu, para que você resolva. É por isso que eu vou procurando os agressores ao longo da vida, para que você me resolva, porque lá dentro eu sou tóxico, eu gero doenças, eu gero mal-estar. Pois é, o recalque que nos obriga a agir sempre da mesma forma ao longo da vida, nada mais é do que um pedido de socorro, jamais um boicote. Muito bem, agora que você entendeu como se estrutura um recalque e porque insistentemente ele ressurge ao longo de toda a nossa vida como um pedido de ajuda e não um boicote, fica fácil entender que uma vez que a gente arrebenta o fio que nos prende a ele, ele volta para a linha do tempo, ou seja, ele volta para o tempo dele, vai virar história, vai virar uma cicatriz na nossa história e nós teremos a liberdade de não mais sermos dependentes químicos comportamentais desse dínamo chamado recalque e sim, podemos fazer novas escolhas a partir do nosso conteúdo presente, do nosso conteúdo acumulado, fruto de todo o nosso conhecimento atual. Entenda, o recalque nos obriga quimicamente a reagir sempre da mesma maneira,
até que a gente o resolva, ele vira história e a gente siga fazendo novas escolhas, fazendo escolhas de adulto, não de uma criança recalcada. Originalmente, no sétimo psicanalítico, através da fala do paciente e alguns mecanismos acessórios, nós vamos aprofundando na sua psique em busca do recalque que está presente lá no inconsciente profundo. Isso acontece ao longo das sessões naturalmente. Contudo, é muito importante lembrar que a censura consciente prendeu esse dínamo cheio de energia lá embaixo chamado recalque, e ele vence a censura consciente de 4 formas. Primeiro, sonhos. Os sonhos são cifrados, eles são codificados pelo inconsciente para vencer a censura consciente. Por isso alguns sonhos parecem muito malucos. Nossa, eu estou em alto mar num cruzeiro, aí eu abro a porta da cabine, saio no meu quarto de infância, do meu quarto de infância eu pulo a janela e caio dentro de uma piscina num clube em outra cidade. Como isso é possível? Não faz sentido nenhum. Esse sonho não tem pé nem cabeça. Tem sim. O inconsciente cifra o sonho, ele codifica o sonho para que ele possa passar pela censura consciente e ser traduzido na consciência. Curiosamente, há 20 anos eu estudo análise de sonhos e na minha formação como psicanalista eu agreguei tudo que eu já sabia com o conhecimento de Freud no livro A Interpretação do Sonho, que ele publicou no ano de 1900, que tem como base deslocamento, condensação, dentre outros recursos, mas eu agreguei esse conhecimento e dei uma cara própria para o método, ou seja, eu desenvolvi um método próprio que, além dos conhecimentos de Freud, tem marcadores temporais, marcadores geográficos e elementos fixos que são comuns a todas as pessoas do planeta. Dessa forma, eu me tornei um especialista na tradução dessa cifra, na tradução desses códigos, e tem libertado pacientes de maneira importante, porque uma vez que a gente elabora esse sonho, nós elaboramos um recalque, ele está prontinho. Tudo aquilo que a gente precisa, várias sessões para chegar, o sonho traz pronto, ou seja, o sonho decodificado mostra o recalque puro, e uma vez que você tem consciência desse recalque, você arrebenta o fio e ele vira história. Você segue sem essa dependência química comportamental desse dínamo chamado recalque. É assim que, através dos sonhos, nós aceleramos muito o processo. Na minha opinião profissional, os sonhos economizam muito dinheiro, porque economizam muitas sessões onde nós teríamos que aprofundar em busca do recalque, e o sonho traz isso pronto. Uma vez que ele seja adequadamente decodificado, a pessoa se torna consciente, e se tornando consciente, ela arrebenta esse fio, esgota a energia do recalque, e ele vai lá para ser história, e nos liberta, para que a gente possa fazer outras escolhas com base em todo o nosso conhecimento atual. No semestre passado, eu atendi uma média de 60 pacientes por semana, o que me deu aproximadamente 1.200 horas de experiência clínica, a maioria dessas horas voltadas para análise de sonhos, que uma vez elaborados, libertaram a pessoa para novas atuações. Como eu disse no começo desse vídeo, alguns desses pacientes vão vir aqui embaixo e vão falar sobre a libertação através do sonho e como suas vidas foram transformadas a partir dessa perspectiva. Ou seja, conhecendo o recalque, libertando-se do recalque, o que eles puderam tomar de atitude diferente do que eles vinham tomando ao longo das suas vidas. Existem inclusive técnicas para que se lembre do sonho inteiro, justamente porque cada pedaço que falta é um pedaço do recalque que não vai poder ser elaborado. É comum inclusive sonhar o mesmo recalque várias vezes até que ele complete a informação lá em cima, até que ele possa ser inteiro elaborado, a gente arrebente o fio e ele vai ser história e a pessoa vai ser feliz, vai ser livre para fazer outras escolhas, que não somente aquelas que o recalque a obrigava a fazer o tempo todo. Mas espera aí, eu disse que a censura consciente prende o recalque lá embaixo e que ele se manifesta de 4 formas. A primeira através dos sonhos, a segunda através dos atos falhos. O que é um ato falho? Ato falho é uma coisa que eu digo e não deveria ter dito. Por exemplo, você está diante do seu chefe e fala assim, mas tu é chato, hein? Você não poderia ter falado isso. Só que a sua boca falou e você não tinha em mente falar isso para ele. Simplesmente saiu, veio lá do recalque e ele se manifestou. Tá, mas o recalque está contra você? Está te boicotando? Não. Lembre-se, recalque é um pedido de ajuda. Ele fala, olha só, presta atenção em mim. Mas você, não sabendo disso, tem que racionalizar.
Racionalizar é justificar o injustificável, porque como foi a sua boca que falou, você não pode dizer que você não falou. Então você explica, imagina, você é legal, pô, você é meu amigo, você é tudo de bom, a gente é sangue bom junto, não se preocupa não, isso aqui é só uma forma de dizer que é uma forma carinhosa da gente brincar, pô, a gente tem a liberdade para isso, e aí você vai se enrolando todo justamente porque não dá para explicar. Certamente, muitas vezes, isso já aconteceu na sua vida, então os atos falhos não são um auto-boicote. Eles são um pedido de ajuda que tem que ser observado, assim como o terceiro, que são xistes. Xistes são aquelas piadas de mau gosto, aquele humor ácido que retrata verdades inconscientes. Prestando atenção nos atos falhos e nos xistes, é possível descer na profundidade da psique e achar um recalque que, uma vez elaborado, arrebenta o fio, ele vira história e você segue em frente sem esses mecanismos detonando as suas relações sociais. E por fim, a quarta manifestação do recalque são os sintomas. É muito comum alguns sintomas aparecerem especificamente em algumas situações. E é justamente na observação desses sintomas que é possível descer lá no inconsciente profundo, achar um recalque, arrebentar um fio, de novo, ele vira história e você segue sem essa cronicidade que vai te acompanhando pela vida inteira e você não sabe explicar por quê. E uma vez que você tenha compreendido que o recalque não é o auto-boicote, mas um pedido de ajuda, fica fácil entender porque eu tenho tido tanto sucesso no setting psicanalítico. Exatamente porque através do recalque a gente arrebenta o fio, ele vira história e a pessoa segue livre para fazer novas escolhas. Bom, eu acabei de descrever para você as 4 maneiras que a psicanálise clássica identifica como sendo o recalque se manifestando na superfície. Mas olha só, tem uma 5ª maneira, a leitura corporal. Porque a leitura corporal é a manifestação do inconsciente no corpo, através de gestos, microexpressões e alterações fisiológicas específicas. Assim, um especialista em leitura corporal vai ter uma 5ª ferramenta que os demais profissionais da área não têm, justamente porque é possível ler o inconsciente expresso no corpo em questões muito pontuais. Por exemplo, uma pessoa está falando, minha mãe, o meu primo, o meu pai. Aí ele coloca o dedo médio no olho. Dedo médio ou é agressividade ou sexualidade pela leitura corporal e no olho eu não quero ver. A gente para e pergunta, fale sobre o seu pai. A pessoa desce e cai em cima de um recalque. Ou seja, o recalque se manifesta também através da leitura corporal, que é um bônus para os especialistas em leitura corporal atuar no setting psicanalítico. E, finalmente, eu vou apresentar uma nova modalidade de atuação no setting psicanalítico que eu chamo de dissecação do recalque. Dissecação do recalque? Dissecação é rebater camada por camada até achar o fio que nos prende ao recalque, arrebentá-lo, ele volta para ser história, para ser uma cicatriz na nossa linha do tempo e a gente segue livre para fazer novas escolhas. Lembre-se que todos nós somos dependentes químicos comportamentais de vários recalques. Nós somos obrigados a reagir sempre da mesma maneira diante de determinadas situações que estão ligadas com o recalque original. Uma vez que a gente arrebenta esse fio, a gente faz novas escolhas, porque nós estamos livres. A gente até vai ter uma lembrança, nessa situação eu agia deste jeito, mas uma vez que não tem uma química que me obriga, eu posso agir da maneira que eu quiser, até da maneira viciada. Aí é uma opção de cada indivíduo. Essa técnica tem parâmetros muito simples, porém, algumas pessoas terão dificuldades em passar por esse método, justamente porque o racionalismo, pessoas muito controladoras, não vão conseguir fazer sem muito esforço. Vou explicar. A ideia é a gente achar uma memória que esteja relativamente apagada, que a censura consciente deu uma nublada. Eu me lembro mais ou menos disso. Bom, o que a gente faz? A pessoa vai descrever a memória até onde ela lembre. Aí eu vou perguntar, que roupa você estava? Eu estava de camisa e um shorts. Qual era a cor da camisa? A pessoa não sabe, não tem isso na memória. Bom, a censura consciente está gastando uma energia absurda para apagar esse recalque porque a gente está muito perto. Aí a gente vai completar as peças que faltam. Ela vai falar, a camisa é branca, mas ela não tem essa memória. E aí a censura fica maluca porque a censura sabe que a camisa é verde. Aí ela diz, não, a camisa é verde, não é branca, e deixa escapar essa memória adjacente. Aí a pessoa fala, opa, peraí, não é branca, é verde. E ela começa a se lembrar. Só que ela tem que preencher todas as memórias que não estão visíveis
com outras coisas. Mas espera aí, de onde vêm essas outras coisas? Se não vem do consciente, só pode vir do inconsciente, que é exatamente onde a gente está buscando. Com essa técnica, a gente está conseguindo ampliar a memória adjacente e algumas pessoas, inclusive, estão lembrando de abusos que sofreram na infância. Tem um caso de uma paciente que ela sabia que tinha sido abusada ou que alguma coisa havia acontecido. Durante 4 sessões, a gente foi dissecando esse recalque, dissecando, até que chegou um momento que ela falou, peraí, eu fui abusada assim, peraí, eu estou vendo o abuso, eu estou vendo o abusador. Foi de arrepiar. Porque o abusador era o pai dela. Por isso, a censura consciente prendeu e apagou essa memória, de tal forma que se ela lembrasse, ela iria morrer de dor. Só que ela lembrou dentro do sétimo psicanalítico. Aí ela foi acolhida, ela foi amparada e a gente fez um trabalho ostensivo e ela entendeu toda a sexualidade dela ao longo da vida, que era uma sexualidade extremamente complexa, extremamente autodestrutiva sob alguns aspectos. E aí ela conseguiu se libertar. Por quê? Ela conseguiu entender que aquilo era um dínamo que deveria ir para a linha do tempo esgotado de energia e não mais algo que a obrigasse compulsivamente, quimicamente, a repetir sempre a mesma reação. Ou seja, ela mudou o paradigma a partir do entendimento do recalque e, mais ainda, a partir do sentimento de que aquilo não era compulsoriamente que ela era, de que aquilo foi um evento infeliz da linha do tempo dela. Só que, como foi recalcado, ficou um dínamo cheio de energia pedindo para ser solucionado. Lembre-se, o nosso objetivo é esgotar a energia do dínamo, não é visitar sofrimentos, é elaborar processos, nos libertarmos e seguirmos fazendo novas escolhas. Por isso, a técnica de dissecação do recalque tem sido tão efetiva, porque ela tem aberto as memórias adjacentes e tem solucionado recalques que poderiam demorar muito tempo ou nunca serem resolvidos pelo método convencional. Muito bem, esses são os diferenciais do tratamento que eu ofereço. Caso você queira passar pelo processo, basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Você vai receber uma mensagem automática te orientando como entrar na fila de espera, justamente porque a procura está muito grande. Quando surgir uma vaga, você recebe uma mensagem e começa o tratamento. Ah, importante, eu só faço atendimentos online. Mas espera aí, online não funciona tão bem quanto presencial. Isso não é verdade. Como eu disse, no semestre passado eu atendi uma média de 60 pacientes por semana, 50 eram online e os 10 presenciais que eu propus que fizessem online disseram que não teve diferença nenhuma. O resultado veio para todos eles. Aliás, se algum dos meus pacientes que migrou do presencial para o online puder falar alguma coisa aqui nos comentários, vocês vão ver que não faz diferença nenhuma. Hoje eu tenho liberdade geográfica para atender de qualquer parte do Brasil, pessoas de qualquer parte do Brasil e do mundo. Bom, e nesse momento eu não vou mais me alongar, eu sinto muito ter dado tantas informações, mas eu acredito que a partir delas você gera uma compreensão da sua necessidade e quem sabe a gente faça um vínculo terapêutico no sétimo psicanalítico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Paz e bem.